Olá, estamos começando agora mais um episódio do Talk Mais, o podcast produzido pela SP Rio Mais. E aqui ao meu lado hoje está o Gabriel Duarte. Boa Olá, tarde, Vínia, Gabriel. tudo bem? Tudo certo. E hoje nós vamos conversar com Bruno Santos, secretário de Proteção ao Cidadão daqui de São José dos Campos. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Lavínia, Gabriel. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, batendo um papo e falando sobre as questões de segurança e todas as outras questões que envolvem a Secretaria de Proteção ao Cidadão. A gente que agradece a sua presença. E para começar, Bruno, ontem a Secretaria realizou uma reunião, a São José Unida, que reúne todas as forças da cidade e, dentre os assuntos debatidos, dois me chamaram bastante atenção, porque eu estive presente, e sobre a campanha de Drogas K, que a Polícia Científica tem feito um trabalho bastante interessante em cima do assunto, e também sobre a Defesa Civil, que agora vai adquirir 35 equipamentos de monitoramento de área de risco, que também, querendo ou não, está envolvida aí com a defesa do cidadão. Podemos começar por esse assunto? Claro. Primeiro, pela campanha de Drogas K. O que isso representa para a sociedade? O que são as Drogas K? Qual é o trabalho que tem sido feito pela Secretaria? É muito importante a pergunta, até para dividir com a população, que às vezes não tem o conhecimento técnico do efeito devastador que essas novas drogas estão vindo para a sociedade, né? Foi apresentado na reunião de São José Unida por um agente da Polícia Científica, um perito criminal, especialista na área química, que fez um estudo técnico falando sobre essas drogas K e foi apresentado. E lá pôde ficar claro que essa nova droga, a droga K, ela já está sendo misturada, digamos assim, com outras drogas para potencializar e viciar ainda mais o usuário, né? Existe aquela grande discussão de super maconha que as pessoas usam e tudo mais, mas na verdade é uma mistura de várias drogas, e especialmente a maconha hoje está sendo misturada com essa droga K, apresentado lá inclusive pela Polícia Científica a substância de fato que está sendo misturada, e isso demonstrou nessa pesquisa do perito, junto com a Polícia Científica, que tem um efeito muito prejudicial, principalmente ao usuário e à sociedade, né? Cada vez mais essas drogas vão causando um vício para o usuário e vai prejudicando toda uma sociedade, né? Em São José dos Campos, nós fazemos de tudo para impedir qualquer tipo de consumo de droga, né? Infelizmente, existe uma discussão no país que eu particularmente sou contra a liberação do uso de drogas, né? Porque nós que estamos do lado de cá na segurança, nós sabemos o mal que isso causa para a sociedade, e isso contribui com o crime organizado, né? As pessoas às vezes querem que as forças de segurança, acabem com o tráfico de drogas, mas isso é possível quando deixa também de ter o consumidor, né? Então, é um trabalho que foi apresentado pela Polícia Científica, até para esclarecer para a população, através de uma campanha, né, com material, explicando nas universidades do efeito que a droga causa, e até para que eles tenham conhecimento do que, de fato, são essas drogas K. Mas foi uma reunião importante e foi uma apresentação interessante da Polícia Científica, esclarecendo esses efeitos no usuário quando consome-se, então, essas drogas K. Então, eu queria, Bruno, te perguntar com relação às drogas K. Primeiro, eu queria que você falasse pra gente, porque, pelo que parece, é um grupo de drogas, né? Você falou que elas são misturadas também. Quais são exatamente as drogas que fazem parte desse grupo K? E a outra coisa é o fato de que você falou que ela tem sido misturada. Elas têm sido misturadas com drogas tipo a maconha. Então, muitas vezes, o próprio usuário da maconha consome a maconha com um K9 ou uma coisa do tipo, achando que está consumindo só maconha, e nisso ele se vê criando uma dependência ainda maior por causa do poder letal, assim, de dependência dessa droga. Seria mais ou menos por aí? Ô Gabriel, eles potencializam as demais drogas através dessa droga sintética, que são as drogas K, que tem no seu princípio ativo várias substâncias, né? Que são produzidas normalmente em laboratório. Eles apresentaram lá, inclusive, drogas K que entram em presídio numa folha de papel. Então, são substâncias desenvolvidas em laboratórios que vai potencializando outros tipos de drogas, como no caso a maconha, que às vezes o consumidor, o usuário de droga, especialmente de maconha, está consumindo algo que às vezes não sabe nem o que tem.
Então, isso vai potencializando e vai criando um vício e vai abrindo portas para o usuário ir tendo a necessidade de ir consumindo drogas até mais fortes por conta dessa modificação que é feita hoje através das drogas K. Tanto que um dos nomes, né, para drogas K é a super maconha. E acho que é importante ressaltar que não é tipo uma super maconha porque, sei lá, ela é super natural, mas é porque ela foi modificada, é uma droga sintética, não é uma droga natural, que acaba sendo mais prejudicial ainda para a saúde do usuário, né? Você viu lá, teve a oportunidade, Lavínia, de ver a substância misturada com Sim. a substância, digamos, da folha da maconha, né, aquele aspecto da maconha, junto com droga K. Ela tem uma característica até um pouco diferente. Tinha os 3 tipos, maconha, tinha a droga K e tinha uma que estava misturada. Você vê que existe uma diferença, mas é mínima. Não é muito perceptível. É ao olho de quem, às vezes, passa despercebido. Então, nós somos contra. Teve essa palestra que pôde esclarecer ali no São José Unida essas informações às forças de segurança, que às vezes nem os agentes sabem Exato. do mal que isso causa. Então, foi importante esse debate ontem na reunião do São José Unida para poder esclarecer as forças de segurança e agora poder levar essa mensagem também à população como um todo, principalmente ao público jovem, através da universidade, um trabalho da Polícia Científica aqui de São José. E tem tido um aumento nas apreensões? Porque a Lavínia chegou, contou pra gente e tal, e, se eu não me engano, o aumento foi de 8% nas apreensões esse ano, né? De 2021 para cá... Eu queria saber se esse aumento preocupa e quais os efeitos, além da dependência, essa droga pode causar, esse tipo de droga pode causar, né? O próprio perito, né, explicando para a gente, esse aumento ele se dá também pelo tipo de perícia que passou a ser mais aprofundada para análise de vários tipos de drogas aqui na nossa região, né? Teve um aumento, sim, de apreensões na região, até pelo trabalho que é feito de forma brilhante pelas polícias aqui na nossa região, Polícia Militar, Polícia Civil, até a nossa própria Guarda Civil Municipal, que tem trabalhado cada vez mais para retirar qualquer tipo de droga de circulação aqui em São José. E esse tipo de droga, Gabriel, ele causa um efeito psicológico muito maior. E psicoativo também, no sentido de que o usuário ele perde o controle, às vezes. Vai de organismo para organismo, né? Cada droga reage de um tipo em cada ser humano, mas assim, é preocupante porque ele tem um efeito muito mais forte do que uma droga que não foi tão adulterada, como, por exemplo, há drogas que têm a mistura das drogas K. Tanto que uma das coisas abordadas foi justamente falar sobre o comportamento, né, do usuário e em relação às forças, sei lá, no momento de apreensão, porque a pessoa está ali de uma forma que, dependendo de outra droga que ela utilize, não estaria apresentando um comportamento assim tão danoso, né, ou ofensivo, gera agressividade, né? ou agressivo. Gera agressividade, então, o comportamento, às vezes, quando a pessoa está sob o efeito de drogas, fica até uma situação improvável de como fazer o atendimento daquela ocorrência, por exemplo, né? Já tivemos casos aqui de ter que acionar a equipe do SAMU para fazer o atendimento por conta do efeito que causa, e às vezes não é só uma questão de violência, é uma questão até do cuidado que deve se ter pelo atendimento, que é necessário fazer até um atendimento adequado para que aquele próprio usuário não se machuque, inclusive, numa abordagem. De saúde pública também. É uma questão que precisa ser discutida, né? Em São José dos Campos, a gente está levando essa discussão até para o ambiente acadêmico, para orientar e esclarecer a população do efeito prejudicial que o consumo e o uso de drogas causam, especialmente agora, nesse momento, as drogas K. Perfeito. E seguindo o papo, você falou do monitoramento, o novo sistema de monitoramento para chuvas, né? Queria que você explicasse um pouco mais sobre como vai funcionar, a partir de quando, vão ter sirenes também, né? Assim como foi anunciado em São Sebastião esses dias. Como que vai funcionar aqui em São José? São estações meteorológicas, né? Uma ação inovadora da cidade de São José dos Campos, do nosso prefeito Anderson, que vai instalar 35 estações meteorológicas
para monitorar as áreas de risco aqui em São José dos Campos. Essas estações estarão conectadas ao nosso Centro de Segurança e Inteligência, ao nosso CSI, e nós vamos ter uma comunicação direta com a comunidade que reside nessa área de risco através de SMS, e caso seja necessário uma evasão dos locais de área de risco, a gente vai ter instrumentos e tecnologia para informar aquela comunidade. A comunidade onde estará as estações meteorológicas serão treinadas, preparadas, até para que elas tenham conhecimento, se necessário for, disparar um alarme para que eles deixem o local, eles saibam como fazer essa fuga desses locais. Então é importante, uma nova tecnologia que a Defesa Civil aqui de São José dos Campos passa a ter para proteger cada vez mais a população aqui de São José. São José tem poucas áreas de risco, nós não temos a realidade que outras cidades possuem, né? Mas aqui a gente tem a preocupação cada vez mais de termos sistemas, tecnologias para proteger e preservar vidas. Nesse caso, essas novas estações meteorológicas que vai contribuir com a cidade para preservar vidas aqui em São José. E você saberia dizer quais são essas áreas? Vai ter em São José, que é a cidade, mas também nos distritos de Eugênio de Melo e em São Francisco Xavier. Mas quais seriam os lugares daqui de São José? E também vale ressaltar que são 35 novos equipamentos, mas o CEMADEM já possui 8 equipamentos, são 8 pluviômetros. Isso. E aí nós temos pluviômetros ter, instalados na cidade do CEMADEM, que a prefeitura utiliza dessas informações, e agora serão 35 novas estações no distrito de São Francisco Xavier, Eugênio de Melo, como você lembrou bem, Lavínia. E a parte principal... tem vários bairros, né, que são previstos no Plano Municipal de Redução de Risco, as áreas de riscos da cidade, mas a grande concentração é na região norte, que é a região que temos a maior concentração de área de risco na cidade. Mas tem na região norte, tem na região leste e outros pontos de São José. Tem previsão para quando vai ser instalado? Quando vão começar os treinamentos também? Tem. A previsão, o contrato foi assinado recentemente e vale lembrar que é prestação de serviço, tecnologia. Aqui em São José nós não fazemos aquisição, até porque passa um tempo, essa tecnologia ela já fica obsoleta. Então é uma prestação de serviço. A empresa tem 90 dias, a partir da semana passada, para 90 dias daqui para frente, instalar os 35 pontos. Nós estamos conversando com a empresa para que isso seja agilizado, até que para que a nossa próxima operação verão, que começa agora em dezembro, no início de janeiro, já possa estar funcionando essas estações. E a gente até falou, nós já vamos testar o sistema com a chuva caindo. Exatamente. Para ver, ver se de fato vai funcionar a tecnologia. A gente acredita que sim, porque é uma tecnologia que nós já testamos e tem motivos para nos ajudar muito nesse sentido de monitorar as áreas de risco e principalmente as residências que estão nas áreas de risco aqui em São José dos Campos. Perfeito. Vamos continuar o papo. Queria te perguntar, voltar no assunto segurança, porque há pouco tempo chegou uma nova força de segurança aqui na cidade, que é a ROMU, né? A Ronda Ostensiva Municipal, não é isso? É isso. Eu queria que você fizesse um balanço de como tem sido a atuação, porque eles agem em situações específicas, né? Um tipo de ocorrência diferente do que a GCM muitas vezes atende, a Polícia Militar. Qual é o balanço que você faz? Já surtiu um efeito positivo na questão de reduzir ocorrências, prestar apoio à cidade? Sim, Gabriel. A nossa Ronda Ostensiva Municipal ela foi criada pelo nosso prefeito Anderson esse ano, com o objetivo de ampliar as ações de segurança na cidade pela nossa Guarda Civil Municipal. É uma equipe especializada que tem dentro da Guarda Civil Municipal, faz parte da GCM, né? Às vezes as pessoas confundem que é uma outra força de segurança. É uma nomenclatura diferente. É uma nomenclatura diferente. O fardamento é diferente, né? Mas é uma equipe especializada dentro da Guarda Civil Municipal que tem esse nome, ROMU, que todos os dias estão realizando patrulhamento preventivo na cidade com o objetivo de atender melhor a população aqui de São José. Já temos um efeito muito positivo da implantação da ROMU na cidade. Várias ocorrências já pegaram procurados pela Interpol aqui em São José dos Campos, em apoio a uma ação da Polícia Federal, com uso inclusive do CSI. Nós fazemos ações diversas na cidade. Cada fim de semana são presos traficantes, veículos roubados, recuperados, várias ações da ROMU que já trouxe um resultado muito importante para a população de bem aqui de São José dos Campos, e é uma força de segurança
que tem um pronto emprego, tem equipamentos mais ainda adequados, são equipes mais treinadas e preparadas para prestar o apoio necessário às nossas demais equipes da Guarda Civil Municipal e também às demais forças de segurança aqui da cidade. Quais são as principais ocorrências que a Romô atende hoje em São José? Ela atende todo tipo de ocorrência, mas as principais ocorrências estão envolvidas a roubo, tráfico de drogas e toda aquela ocorrência que cai na nossa rede de rádio, né, na Guarda Civil Municipal, que possa ali empregar essa equipe, né? Mas já tiveram atendimentos nas suas diversas modalidades, mas são aquelas ocorrências que têm uma maior gravidade. Nós sempre direcionamos para essas equipes que estão mais preparadas e capacitadas para fazer esse tipo de atendimento. Você falou sobre o uso dessas inteligências. Semana passada a gente teve um caso que foi o atropelamento de um garoto na Fundase, falando sobre o reconhecimento facial e aí essas forças integradas todas. A pessoa que foi responsável por esse acidente era um homem procurado já pela polícia por conta de violência doméstica. E aí o uso da inteligência para poder identificar esse cara. Por que ele não foi identificado antes e como é que isso funciona, a inteligência, para poder identificar suspeitos que estão aí andando pela cidade? Perfeita pergunta, Lavínia. Existem duas maneiras de nós identificarmos por meio da tecnologia as pessoas procuradas pela justiça, né? Existe através da placa do veículo, quando o veículo está registrado no nome do proprietário, a tecnologia cruza esses dados por meio da inteligência artificial, a placa do veículo versus o CPF do proprietário. Então, isso é uma maneira. E a outra maneira é através do reconhecimento facial, quando tem uma foto, uma imagem no banco de dados, que nós temos a integração com o sistema Cortex do Ministério da Justiça, que é a base de dados que tem informações de todas as pessoas e veículos do Brasil inteiro, e também do Detecta do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública, que é a base de dados que tem pessoas e veículos do Estado de São Paulo. Então, são essas duas maneiras que nós conseguimos identificar. Nesse caso específico, talvez, eu não sei te dizer se o veículo estava registrado no nome do proprietário, que foi o causador do atropelamento, mas em São José dos Campos, para vocês terem uma ideia, nós já prendemos mais de 200 pessoas procuradas pela Justiça com o uso da tecnologia, fora o que acontece no dia a dia da cidade, preso pela Guarda Municipal, preso pela Polícia Militar. Esses mais de 200 foram o que a tecnologia identificou na cidade e emitiu um alerta para as forças de segurança. Isso desde quando? Desde 2021, um pouco mais de 2 anos. Lembrando que o CSI ele foi entregue em 6 de abril de 2021, tem aí um pouco mais de 2 anos, já gerou mais de 2.000 ocorrências, já recuperamos mais de 500 veículos roubados, tudo isso a tecnologia avisando o veículo roubado, onde passou, que hora passou, através do alerta que é emitido pela tecnologia. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o nosso CSI. Não estivemos lá ainda, não. Então fica aqui o convite para vocês conhecerem, até para vocês entenderem de como é feito o trabalho pelas forças de segurança com o uso da tecnologia, mas até para esclarecer para a população que nos acompanha, quando um veículo roubado passa por qualquer câmera do CSI, se ele está cadastrado na nossa base de dados, ele já emite um alerta sonoro para as forças de segurança que de imediato abre as imagens das câmeras do CSI no videowall lá, nas TVs nossas, que de imediato as forças de segurança já acionam a Guarda Municipal ou a Polícia Militar, de acordo com o que eles enxergam daquelas viaturas que estejam mais próximas àquela ocorrência e àquele local que passou o veículo. A mesma coisa para a pessoa procurada pela Justiça. Uma coisa importante destacar é que a tecnologia também é capaz de identificar pessoas que estão desaparecidas, como nós já conseguimos identificar duas pessoas desaparecidas com a tecnologia do reconhecimento facial. Isso também com base nos dados de São Paulo, que você comentou. Com os dados, mas também a gente consegue inserir uma fotografia. Legal. Por exemplo, o próprio sistema você consegue ali incluir fotos. Por exemplo, o Gabriel desapareceu na cidade.
Pô, precisamos ter uma foto dele. Chega essa foto até nós, nós cadastramos no sistema e buscamos num rastreio das imagens, das câmeras, se o Gabriel passou em alguma câmera aqui de São José dos Campos. Isso acontece com todos os casos de desaparecimento? A partir Sim. do momento que registrou ali o boletim de ocorrência, a Polícia Civil ela solicita uma imagem do familiar, pro familiar daquela pessoa desaparecida e ela cadastra no nosso sistema. E cadastrando no nosso sistema, se essa pessoa circular em algum ponto da cidade que tem a tecnologia de reconhecimento facial, ali de imediato ela já é identificada. Bruno, sobre a comunicação entre as polícias, tipo Guarda Municipal, Polícia Militar, isso é uma coisa única de São José? Porque acho que foi uma das coisas que comentaram ontem na reunião, que é bastante interessante o fato de, sei lá, a Guarda Municipal recebeu um chamado, mas se está um pouco ali distante, já dá para acionar a Polícia Militar, porque está todo mundo em contato. É único daqui? Isso. Na verdade, São José dos Campos é pioneiro nesse sentido. Nós temos uma integração com todas as forças de segurança através do nosso CSI. Por exemplo, uma ocorrência de roubo de veículo que aconteceu em São José, mas o criminoso saiu em direção a São Paulo pela rodovia Presidente Dutra. Nós conseguimos nos comunicarmos através de sistema com a Polícia Rodoviária Federal para que de imediato já faça a abordagem daquele veículo pela rodovia Presidente Dutra. Então, por isso da integração do programa São José Unida com todas as forças de segurança. Então, São José dos Campos, o cidadão que teve algum problema na cidade, se ela liga 190 da Polícia Militar, essas informações ela é dividida também com a Guarda Civil Municipal. Então, esse sistema funciona de forma integrada. Tanto que São José tem os melhores indicadores criminais dos últimos 20 anos por conta dessa agilidade, dessa integração que existe entre as forças de segurança. Isso potencializa as ações de segurança na cidade. E temos também as mini centrais do CSI, que a Prefeitura disponibilizou para todas essas forças de segurança. O que quer dizer isso? A Polícia Civil em São José dos Campos ela tem acesso em tempo real a todas as imagens da cidade diretamente na sua unidade. Ela não precisa solicitar à Prefeitura as imagens de alguma situação adversa que ocorreu na cidade que está com a Prefeitura aquelas imagens. Pelo contrário, se ela está investigando algum crime, a própria Polícia Civil já consegue acessar o sistema do CSI na sua própria sede da Polícia Civil e verificar as imagens sem pedir para a Prefeitura. Isso agiliza o processo de investigação e traz uma resposta mais rápida ao cidadão de bem que às vezes está ali ansioso para um resultado tão esperado da punição àquele criminoso. Que legal. Eu queria te perguntar, porque você falou dos bons índices de segurança de São José, e é curioso a gente perceber que o Vale já esse ano, mas há algum bom tempo, vem sendo a região mais perigosa do estado de São Paulo. São José é como se fosse uma ilha na região, né? Eu queria saber se São José, obviamente, serve assim de comparação, de exemplo para as outras cidades, modelo, mas se há um trabalho da própria cidade de dividir o que é feito aqui com cidades próximas, né? Taubaté, Jacareí, todas as cidades da região, para poder compartilhar essas inovações, essas tecnologias e fazer com que essa segurança seja ampliada. Tem um trabalho nesse sentido? Tem um trabalho nesse sentido. E é perfeito sua pergunta, Gabriel, até porque a região metropolitana do Vale é a região mais desafiadora para o governo do estado de São Paulo. O governador Tarcísio, o vice-governador Felício, o secretário Derrite já estão fazendo um trabalho aqui para melhorar os indicadores criminais da região, que já trouxe uma redução. Eles estão para lançar agora a Muralha Paulista, já foi divulgado isso, inclusive, que vai ajudar a reduzir ainda mais os indicadores de toda a região, em especial também de São José dos Campos. São José dos Campos acabou sendo referência nesse sentido, tanto que o modelo implementado aqui é um modelo que tem inspirado o próprio governo do estado nesse sentido. E São José, como você disse, nós estamos numa ilha. Nós temos os melhores indicadores criminais dos últimos 23 anos. Nós reduzimos em 6 anos 81% o número de roubos de veículo na cidade, mais de 40% o número de homicídios, Lavínia, aqui em São José dos Campos. Graças a esse trabalho integrado e ao uso de tecnologia, a gente não para por aí. O nosso trabalho é o desafio de continuar reduzindo ainda mais. A gente sabe que o crime é difícil você prevenir porque ele está atrelado ao comportamento humano das pessoas, né? Eu costumo dizer até com relação à violência doméstica, que ocorre no ambiente
dentro da casa das pessoas, como que a gente consegue prevenir esse tipo de crime, né? Mas aqui em São José dos Campos, a gente inclusive tem uma política pública que é a Patrulha Maria da Penha, para fortalecer cada vez mais a segurança das mulheres. Mas São José, a gente consegue reduzir os indicadores criminais mensalmente. Saiu uma pesquisa recentemente, São José foi considerada a segunda cidade mais segura do Brasil, acima de 500 mil habitantes, e a primeira do estado de São Paulo, acima de 500 mil habitantes, como a cidade mais segura. Dados esses do Ministério da Saúde referente ao número de mortes violentas, homicídio, latrocínio e outros tipos de mortes. Então, São José tem feito a sua parte, nós temos esse desafio de continuar reduzindo, mas o segredo é tecnologia, integração entre as forças de segurança, mas principalmente pela dedicação dos profissionais que atuam na cidade. Tecnologia é importante, mas os homens e mulheres das forças de segurança que se dedicam todos os dias aqui é o que tem feito a diferença também. E esse trabalho conjunto que está surgindo agora com o governo do estado, para que a gente consiga integrar também as cidades, tem feito a diferença. Por exemplo, nós já tivemos casos aqui em São José da gente recuperar veículo que havia sido roubado em Taubaté, em Caraguá, e que passou por São José, e com a tecnologia de São José nós conseguimos recuperar. Por quê? Nós temos um trabalho integrado entre essas cidades que possuem centro de operações. Então você pega a cidade de Taubaté, que tem ali, Arujá tem. Então a gente consegue conversar com essas cidades, e o sistema, o Cortex, é um sistema nacional. Os municípios que possuem acesso a essa plataforma, eles inserem as informações e isso fica disponível para todas as cidades que possuem esse convênio com o Cortex. Então, cadastrou no sistema, aonde esse veículo ou essa pessoa for passando, a gente consegue ter essa informação. Então, o trabalho continua para a gente continuar reduzindo ainda mais os indicadores criminais aqui de São José. Com certeza é motivo de orgulho esse sucesso todo na segurança. Mas eu queria saber de você, que está aí todos os dias vendo todos esses desafios, se São José hoje tem um calcanhar de Aquiles, uma situação que ainda precise de mais esforços para poder ser resolvida. Qual que seria o principal problema da segurança em São José? Considerando toda a segurança que a gente tem na cidade hoje, qual que é o principal desafio na cidade? Perfeito, Gabriel. Não só de São José dos Campos, mas do Brasil, o grande desafio das cidades é o crime de furto. Por que o furto? O furto hoje, nós já tivemos casos aqui de prender a pessoa mais de 6 vezes pelo mesmo crime que foi o crime de furto. A penalidade do crime de furto hoje, pela fragilidade que existe na legislação, estimula o criminoso a continuar praticando o crime de furto. Por quê? Ele vai preso 1, 2, 3, 4, 5 vezes pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar, a Polícia Civil faz o trabalho dela, larga ele preso, mas na audiência de custódia ele acaba sendo liberado. Até pela menor gravidade que o crime, segundo a interpretação da legislação, tem. Precisa ter um grande movimento que está sendo feito já no Congresso Nacional, que é aumentar o crime, aumentar a pena ao crime de furto e de roubo, porque o crime de furto em São José dos Campos está sendo o nosso desafio, mas assim, a gente continua trabalhando, tanto que a gente, em 6 anos, nós conseguimos reduzir 3%. Quando eu falo de roubo de veículo, 80%. O crime de furto, 3%. Por quê? Porque é o grande desafio das cidades. Mas aqui em São José a gente faz uma ação preventiva para evitar com que o furto aconteça, mas aqueles que acontecem, a gente de imediato, a gente já dá uma pronta resposta, vai lá e prende o indivíduo. Como já aconteceu semana passada, recentemente, um indivíduo que furtou um estabelecimento comercial na região da Vila Ema, imediatamente, já no dia seguinte, prendemos o indivíduo. O que aconteceu? Levamos para a delegacia, ficou preso 2 dias, 2 dias depois estava solto. Permite muita reincidência, né? A reincidência na prática de furto é enorme. Para vocês terem uma ideia, nós somos favoráveis também ao aumento de pena nesse sentido, e deve ter que ter essa discussão a nível nacional para aumentar a pena sim, porque o cara cometeu o crime, independente do crime, ele tem que ser preso. O cidadão de bem não pode pagar pela fragilidade da legislação. Ele quer leis mais rígidas, mas porque ele não pode colocar o patrimônio dele em risco, porque existe uma lei frágil no Brasil que beneficia esse tipo de criminoso. Então, nós somos também, tem uma grande discussão que nós somos contra a saída temporária de preso. Cada vez mais, daqui a pouco nós vamos ter aqui, uma liberação de aproximadamente 3 mil presos na nossa região. E cada vez mais que tem essa saída temporária de preso, isso contribui
para a sensação de insegurança da população. Causa um efeito contrário. A gente trabalha todos os dias para ampliar a segurança e por uma fragilidade na legislação e por um benefício para um criminoso, a sociedade de bem paga o preço de ficar em risco colocando a sua segurança. Então, existe também uma discussão nesse sentido. Só para vocês terem uma ideia, 80% dos criminosos têm reincidência na prática criminosa, ou seja, 30% daqueles que saem na saída temporária não voltam para o presídio. Isso é um dado geral ou de São José? Um dado geral a nível nacional. Então, imagina, 3 mil presos, 30% não voltam para o presídio. Eles vão fazer o quê? É esses que saem dos presídios, nessas épocas que a legislação permite, que depois a gente vai devolvendo para o sistema penitenciário por meio do CSI, com reconhecimento facial. Os procurados pela justiça que a gente pega nas ruas da cidade são esses que são colocados em liberdade por uma fragilidade da legislação, e o cidadão de bem não pode pagar a conta de uma fragilidade que existe no Brasil. Você diria que as forças de segurança nesse sentido estão sendo vencidas pelo cansaço, uma coisa assim? Na verdade, eu quero acreditar, e aqui em São José, graças a Deus, a gente tem um trabalho muito importante das forças de segurança que não desanimam. Pelo contrário, dá a impressão para as forças de segurança que é um enxugar gelo, mas mesmo que tenha que enxugar esse gelo 1 milhão de vezes, nós vamos fazer aqui em São José. Eu até falo para as pessoas, se tiver que prender o mesmo cidadão 10, 20, 30 vezes em São José dos Campos, nós vamos prender, porque o criminoso não pode vencer. Por mais que tenham legislações que acabam beneficiando, às vezes, o criminoso na prática do furto, mas em São José dos Campos, se ele furtar 20 vezes, nós vamos prendê-lo 20 vezes, porque aqui a gente não admite falta de segurança, nós não admitimos nenhum tipo de violência, e aqui nós vamos prender quantas vezes forem necessárias. Bruno, é só uma questão. Essa reincidência é muito alta, que você falou, tem gente que é presa 6, 10 vezes e volta para a sociedade. A lei está caminhando para mudar, mas assim, a passos lentos. Infelizmente. A cidade não oferece nenhum tipo de política pública para essas pessoas. Às vezes é meio assim, essas coisas, tipo, cidadão de bem, etc. e tal. Mas de repente fazer alguma ação voltada a essas pessoas, não tem nada que a cidade possa oferecer? É que, na verdade, assim, a legislação sobre essa questão, ela é de competência e de responsabilidade da União, do governo federal. Queria eu que o município tivesse a competência legal de poder legislar sobre esse tema, mas infelizmente a gente não tem. O que se tem na cidade, aquelas pessoas que querem deixar de cometer esse tipo de crime, existe todo um trabalho com a Secretaria de Apoio Social, inclusive de reestabelecer vínculos daqueles que acabam virando e ficando em situação de vulnerabilidade social com as famílias. Tem um trabalho de empregabilidade, de oferecer cursos a essas pessoas por meio de várias políticas públicas da prefeitura. É que, infelizmente, muitas dessas pessoas não querem o caminho que o cidadão de bem, todos aqui buscam, quer se qualificar, arrumar um emprego. Eles querem aquilo que é mais fácil. E muitas dessas pessoas, Lavínia, ela tem um envolvimento com o uso de drogas. Então ela acaba... É o ciclo vicioso. Ela acaba furtando para consumir droga. Se ela não consegue furtar, ela vai no semáforo pedir dinheiro, e São José tem uma população muito generosa, inclusive nós estamos com a campanha Não Dê Esmola, Dê Cidadania, porque cada vez mais que o cidadão de bem, ele dá uma esmola, ele acaba estimulando aquela pessoa a ficar o vínculo dela na rua e com o uso cada vez mais de drogas. Então essa campanha da prefeitura é importante também, porque gera esse ciclo vicioso. Furto, uso de drogas, se não vou pedir dinheiro no semáforo, se eu não consigo, eu vou lá furtar fio, que esses furtos de fio que acaba prejudicando a população, que acaba tirando a luminosidade da cidade, porque vai lá furtar torneira, furtar cobre, furtar. Então, acaba gerando isso. E tem um outro detalhe, esses pequenos delitos, esses pequenos furtos, ainda tem um receptador, que são alguns ferros velhos que acabam comprando esses equipamentos furtados dessas pessoas. E aqui em São José é por isso que a gente faz operação contra o ferro velho, para encontrar objetos furtados. Então, do mesmo jeito que gera esse ciclo vicioso,
Do lado de cá, a gente tem que criar um ciclo virtuoso, que é acolher essas pessoas de forma digna, como a prefeitura faz, mas, ao mesmo tempo, também mostrar para a população que não precisa dar esmola, dê cidadania, ligue para a prefeitura, porque isso é o ciclo vicioso que causa, e muitas vezes pelos usuários de drogas, que precisa também ter um atendimento mais humanizado nesse sentido, que é feito também pela prefeitura. Tanto que a gente fala, se qualquer cidadão que esteja em situação de vulnerabilidade quiser um acolhimento, tem abrigo para todo mundo, quer tratamento para o uso de drogas, tem o tratamento adequado pela Secretaria de Saúde, mas infelizmente às vezes essas pessoas não querem, e no Brasil nós não temos leis que possa obrigá-los a fazer isso, a não ser que seja pelo tratamento compulsório, que no Brasil é proibido. Sim. Gabriel, você tem mais alguma pergunta? Eu queria... A gente está caminhando para o fim do bate-papo, né? Mas eu queria perguntar sobre um caso que tomou o noticiário, tomou proporções gigantescas, que você esteve bastante próximo, assim, que foi o caso do Fox, o cachorrinho que foi atacado pelo Bull Terrier. Eu queria saber como é que foi o seu acompanhamento próximo à família, próximo das forças de segurança nesse sentido, e o que esse caso representou de diferente? Se tem alguma novidade, porque agora as últimas notícias foram de que o homem que seria o dono do cachorro, né, que atacou o Fox, ele está foragido, já foi feito um mandado de prisão. Como que está esse caso e como foi a sua ligação com ele também, né? É isso, é o caso do cachorrinho Fox, que chegou a perder a vida, né, recentemente. A gente lamenta até por isso. Nós, de imediato, quando nós soubemos do caso, o próprio prefeito Anderson já determinou para que a gente verificasse, através de toda a tecnologia, de qual forma a gente poderia contribuir com a Polícia Civil para identificar de fato o que havia ocorrido, né? Nós, de imediato, também fizemos contato com as tutoras do Fox, né, nos colocando à disposição. A própria Polícia Civil também fazendo um trabalho importantíssimo de investigação, e foi de fato identificado que o indivíduo utilizou-se do cachorro da raça Bull Terrier para cometer um crime contra o Fox, né? Na verdade, foi um criminoso usando um animal para tirar a vida de um outro animal, né? E a Polícia Civil fez um trabalho importantíssimo, um trabalho brilhante de investigação. Às vezes demora um pouco mais do que, às vezes, a ansiedade da população espera, né, de uma resposta. Mas pela primeira vez, até a Polícia Civil compartilhou na reunião do São José Unida, conseguiu o mandado de prisão preventiva, em fase de inquérito policial ainda. O que quer dizer isso, né? A investigação em andamento e o judiciário já autorizou a prisão preventiva. A Polícia Civil fez o cumprimento do mandado, mas não encontrou ainda o indivíduo, o criminoso. Mas em breve a gente acredita... Pelas câmeras do CSI, vocês chegaram a ver alguma coisa? Já, sim. Tem algum indício, alguma suspeita de onde ele possa ter ido? As imagens do CSI contribuíram com a Polícia Civil até para identificar os veículos ou o veículo que foi utilizado, né? A gente até toma cuidado para falar algumas coisas, até para não atrapalhar o processo de investigação, mas o que a gente sabe, né, a doutora Maura, a delegada que conduziu esse trabalho de forma brilhante com a sua equipe, né, o próprio Luiz, um parceiro, o deputado federal, o delegado Bruno Lima, que ajudou também nesse sentido, a gente conseguiu informar a Polícia Civil com tudo aquilo que a gente possuía. A Prefeitura também tomou as medidas administrativas necessárias, até porque nós temos uma lei municipal que estabelece a condução de cães daquele porte, que tem que ser conduzido com focinheira. O indivíduo também foi multado pela Prefeitura nesse sentido. Claro, num caso desse, a multa é algo que não tem uma expressividade, mas a gente, assim, é a lei no município. Tem que aplicar, né? O prefeito, inclusive, já discutiu nesse sentido de ter uma lei municipal ainda mais rígida nesse sentido, mas lembrando, o município legisla aquilo que é de medidas administrativas. As questões criminais competem às legislações federais, e a Polícia Civil aqui, ela tem tido um rigor muito importante, porque, como eu disse, né, não só a Prefeitura, não só nós aqui das Forças de Segurança, mas a própria Polícia Civil também não admite nenhum tipo de violência na cidade, e muito menos contra um animal indefeso, como foi o caso, né? Então a gente espera que em breve esse criminoso seja preso, seja responsabilizado pelos seus atos,
porque não é possível a gente ver uma crueldade de como a gente viu no caso do Fox, passar impune, né? Ainda a gente acredita que em breve esse indivíduo seja preso e seja responsabilizado pelos seus atos, e até aproveitar a oportunidade para parabenizar a Polícia Civil, a doutora Maura, pelo trabalho e por todo o apoio que nos deu aí para conduzir esse caso aqui em São José dos Campos, e dizer que a gente está sempre à disposição, não só nesse caso específico, mas como qualquer caso de maus tratos que possam ocorrer, ligue 190 da Polícia Militar, ligue no 153 da Guarda Civil Municipal, porque é importante esclarecer para a população que maus tratos é previsto, crime nesses casos, e a pessoa tem que ser responsabilizada. Não só como maus tratos, como também abandonos de animais, que agora no mês de dezembro, inclusive, existe uma campanha de conscientização nesse sentido, reforçando a questão legal que envolve essas questões de maus tratos e abandono de animais. Tá ótimo, perfeito. Quer perguntar mais alguma coisa? Acho que o nosso tempo já deu, né? Tem bastante coisa ainda pra gente conversar, então vou deixar um convite em aberto para você voltar mais vezes, porque acho que assuntos assim... Segurança a gente tem... não acaba, né? Assuntos... Não. Tem muita coisa pra falar. Tem bastante. Então, Gabriel, agradeço você pela companhia. Bruno, agradeço pela participação. Volte mais vezes. Se você quiser deixar um recado, pode... É isso, eu agradeço, Lavínia, Gabriel, o pessoal da SP Rio Mais aqui pela oportunidade de prestar contas à população. Nós que estamos no poder público, o nosso dever é estar próximo às pessoas, falando das ações do poder público na cidade, e conte sempre com a gente, sempre à disposição na Secretaria de Proteção ao Cidadão, e a gente espera que cada vez mais a gente continue tendo uma cidade segura, porque isso contribui com a qualidade de vida das pessoas, e nós contamos sempre com a ajuda da população. Qualquer problema, ligue 190 da Polícia Militar e no 153 da nossa GCM. Este episódio do Toque Mais fica disponível no YouTube e em outras plataformas de streaming. Até mais!